Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Essa é o texto mais decorado que existe, né, no catolicismo. Quando eu era católico, né, quando eu fazia parte dessa Babilônia aí, né, eu posso dizer assim que nós todos fazemos parte, até hoje, até fora do sistema nós fazemos parte da Babilônia, porque nós ainda utilizamos termos que nós aprendemos lá. Minha nossa, minha nossa, minha Nossa Senhora. Isso tem a conotação católica aí, né? Foi uma coisa impregnada na nossa cabeça. Qualquer coisinha, uma admiração, minha nossa, né? Tem uns que até falam assim, São Bento, outros falam Santo Antônio, cada um chama por um santo. Eu já vi até evangélico, até protestante falar nossa, né, com uma admiração de espanto. Esse nossa é Nossa Senhora, Nossa Senhora. Só que não fala senhora, fala nossa. Mas o que é nossa? Nossa é uma coisa nossa, né? Isso que é meu e essas coisas que são nossas. Mas não é não é designado só para espanto, sem uma essência no fundo do significado dessa expressão. Essa expressão nossa ou minha nossa. Então tem tudo dedinho ali da mamãe católica, né? Então nós até hoje fazemos parte desse sistema. Eu mesmo, quantas vezes isso mora comigo, é direto. Nossa, que coisa, né? Passa um carro muito rápido, nossa. Esse nossa aí faz parte do nosso sistema, que a gente foi inserido desde quando a gente era bebezinho, desde os nossos antepassados aí, avós, bisavós, tataravós e tetravós, e muito tempo, né? Aliás, é muito mesmo, porque desde o século III, né? Então, essa frase, esse texto aí, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Eu nunca entendi. Eu dizia isso daí, né, junto com as pessoas, e falava assim, peraí, não sou digno de que entreis em minha morada. Tá, então vamos supor, eu sou a morada do Pai, não sou digno de que entreis em minha morada. Não é na minha morada, não é a minha casa física, é minha casa espiritual, claro, né? Até aí eles não tinham como dizer que não era. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Tá estranho, porque... Mas dizei uma só palavra, quem que vai dizer? Eu que tenho que dizer. Salvo, mas salvo do quê? Ele já não salvou a humanidade toda? Então, eram perguntas que... eu não chegava aí. A cegueira era tanta que chegava só ali só. Tá estranho, mas eu não avançava. Porque eu estava cego. Chega um ponto que o cego fala, e se tiver um precipício na minha frente? Não vou dar mais nenhum passo, não. Melhor parar onde eu estou aqui, que aqui eu estou seguro. E é isso, não é mais ou menos, é isso mesmo. Ninguém avança porque está seguro ali. O porto seguro de cada um é o templo de pedra, é a religião, é a denominação que está inserida, é ali que está o refúgio da pessoa. Uma pessoa, ela não se sente salva se ela não frequentar um templo. Uma pessoa, ela não consegue se sentir salva. Ela só se sente que está com a segurança da vida eterna nas mãos dela se ela estiver frequentando um templo, se ela estiver debaixo de uma doutrina de homens. Senão se ela sair fora, quem está lá dentro fala assim, é desviado, esse é desviado. E quem está fora, e desses que sai fora, fala assim, eu me desviei mesmo. Foi ótimo, você se desviou da sua perdição, você se desviou de denominação humana, de homens que inventaram doutrinas, inventaram leis dentro de coisas que não eram para existir leis. O Messias disse assim, eu sou a porta, quem bater nela, ela vai abrir, e quando abrir, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Olha que estranho, se você entrar, você sai. Exatamente, se você entrar pela porta que é o Messias, você sai das denominações, mas entra dentro da vida eterna, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Só Ele é. A vida e a abundância, terá vida e vida e abundância
A vida eterna é a vida abundância, não nessa terra, onde ele diz assim, ó, nesse mundo tereis aflições, tribulações, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa frase, aí eu fui pesquisar, né, depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, fui pesquisar da onde que veio essa frase, quem que falou isso daí? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz aí uma palavra e eu serei salvo. Quem que inventou, quem que falou isso daí? Eu não achei. Mas eu achei algo semelhante. Então, olha, veja bem. Entrou o Messias em Cafarnaum. Um centurião veio a ele. Ele fez uma súplica. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Então, aí o Messias disse, né? Eu irei e o curarei. Então respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Não era ele que ia ser curado, era o servo dele que estava na casa dele. Essa passagem aqui não está falando de nada espiritual, está falando de algo físico. Alguém estava enfermo e soube que o Messias fazia curas física e pediu para que ele fosse até a casa dele para curar o servo dele que estava de cama, estava paralítico, estava sofrendo muito. E ele falou assim: não precisa ir até a minha casa, o Senhor diga só uma palavra e o meu servo será curado. Para não sair fora para não dizer que isso aí é um texto isolado, o texto continua: pois eu também sou um subordinado, disse o centurião, pois eu também sou um subordinado e tenho soldados à minha ordem, às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, então o Messias disse aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Aí tem a continuação aqui, né? Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, como Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos entrar em outro contexto aqui que não é o caso agora, mas essa passagem, não sou digno que entreis em minha morada, dizer uma palavra e eu serei salvo, não é para comer pão, não é para comer pão, não é para comer bolacha, farinha de trigo. Tudo aquilo que entra pela boca se transforma em fezes e sai pelo ventre, né? Sai depois do ventre, né? Se transforma em fezes. Não é para comer pão. A partilha do pão é a palavra do Messias e não é pão de padaria. O povo pereceu no deserto por falta de entendimento e o povo continua com falta de entendimento. Continua comendo pão de padaria e falando que aquilo ali é a salvação. E quem fala, como eu agora, contrário à doutrina deles, eles chamam de herege, eles chamam de satânico, eles chamam de tudo quanto é coisa. Mas quem está indo contra as palavras do Messias são eles mesmos. Não é para comer pão, é para partilhar a palavra do Messias. Ele mesmo disse: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Pai, do Criador. E a boca do Criador é o Messias, porque ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós aqui na terra, em 1 de João. Então não tem controvérsias, não há nada disso daí. Meus amados, meus irmãos, é a nossa única forma de passar ao mundo de uma forma um pouco mais expansiva. Esses vídeos pequenos, esses vídeos pobres, pobre de iluminação, pobre de visualização, pobre de imagem,
até mesmo de palavras bonitas e de sabedorias assim excêntricas, né? Mas nós temos a única coisa que nós podemos fazer é entender o contexto das Escrituras e passar para todos, para que a verdade não seja mais ocultada, obscurecida por esse sistema do mundo criado por homens, o qual inventaram doutrinas infames para tirar toda a atenção que é do Pai, do Criador, e passar para pessoas que já morreram, querendo que a gente idolatre, adore, louve, ou até mesmo honre, tirando o mérito todo do Pai. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Criador e não dos homens. Que seja o homem mentiroso e verdadeiro o Criador, verdadeiro o Pai eterno. E todo homem seja mentiroso. Isso não são minhas palavras, estão nas Escrituras. Eu não vou, cada frase que eu falar aqui de dentro das Escrituras, eu tiver que ficar procurando o texto, o vídeo vai ficar muito grande. Mas é só pesquisar para a frase que eu falei e pesquisa que vai encontrar. Se não encontrar, fala comigo. Eu dou um jeitinho de encontrar e coloco todos os textos embaixo. Que tudo se liga, tudo faz parte do mesmo contexto. Só o nosso Pai, o nosso Criador soberano, desde a criação, desde antes da criação e por toda a eternidade, por todo sempre, não o homem. Vamos parar de ignorância. Já chegou o final dessa brincadeira do oba-oba. Chega agora um pouco. Chega de blasfemar. Chega de blasfemar contra o Pai. Chega de pôr o Pai em segundo plano. Chega de adorar santos, imagens, ídolos, nomes, pessoas, e dizendo que é tudo para a honra e glória do Pai, com hipocrisia. Principalmente os irmãozinhos que dizem irmão para quem está lá dentro do sistema, e quando sai vira o rosto, na maior ignorância e hipocrisia que possa ter, e continuam lá adorando aquele Deus miserável, aquele Deus satânico, aquele Deus que precisa de dinheiro, aquele Deus que precisa de homens o bajulando, puxando o seu saco, fazendo barganha, fazendo promessa, negando a salvação que o Messias fez por nós, como se ele não tivesse feito nada por nós, agora nós é que temos que fazer. O que você pode fazer para você se salvar? Qual é o poder que você tem para se salvar? Você acha que você pode ajudar o Messias a salvar você? Você acha que você pode cumprir? O Pai salvou você pela metade e a outra metade depende de você só? Que poder é esse que você tá dando à carne de se salvar eternamente? Então o sacrifício do Messias não foi suficiente para você? O sacrifício dele não foi cumprimento da promessa do próprio Pai? Você precisa ainda fazer alguma coisa para se salvar. O Paulo, quando falou assim que só a graça do Messias basta, Paulo também está errando então? Então eu estou errando em dizer que só o Messias me basta, só a graça me basta. É um erro falar isso então? Temos que jogar essa parte das Escrituras no lixo então? Porque isso está errado. Só a graça não basta para você. Precisa que você faça alguma coisa também. Sabe o que precisa que você faça? Que nós façamos? Apenas uma coisa: cumprir a lei, a lei do Pai, cumprir o único mandamento que Ele deixou aqui: ama seu próximo como a ti mesmo. Ame seu próximo. E por que eu digo que essa foi a única? Porque em João
Está escrito que o homem que diz que ama ao Pai, que não vê, mas odeia o seu irmão ao qual vê, esse é mentiroso. Quer amar o Pai? Ame seu próximo. Então o mandamento é ame o próximo, porque amando o próximo você estará amando ao Pai. E amar ao Pai sobre todas as coisas não é você dizer que ama ao Pai, mas odeia o seu inimigo, ou odeia o seu próximo, o seu irmão, ou o seu semelhante. Você dizer que ama ao Pai sobre todas as coisas é você não se voltar para ídolos, não se voltar para idolatria. É isso daí, que é amar o Pai sobre todas as coisas. Mas não se esquecendo que tem que amar o seu próximo, porque se não amar seu próximo, você não está amando o Pai eterno. Paz, meus irmãos, até o próximo vídeo. E obrigado.